Cartinha complicada esse 9 de espadas. Puxa vida. Só de olhar para a imagem, a gente já percebe que ela não vai falar de coisas muito positivas. Ao contrário, essa figura na cama, num quarto escuro, tapando o rosto, os olhos especialmente, 9 espadas pairando sobre a cabeça, um cão que o ameaça, a figura despida, ou seja, completamente acessível, completamente desprovida de proteção. 9 de espadas. Gente, quem é que nunca teve pesadelos? Quem é que nunca teve medo, vergonha de falar em público? Quem é que nunca se sentiu culpado ou se arrependeu por um mal entendido? Quem é que nunca se sentiu mal por ter dito alguma coisa ou mesmo por não ter dito alguma coisa? Quem de nós nunca teve pensamentos mórbidos, pensamentos negativos, pensamentos ruins que ficam girando na nossa cabeça o tempo todo? Quem nunca perdeu noite de sono por preocupação, uma conta para pagar, um filho doente, à espera de um resultado de um exame médico? Quem nunca? Pois é, essa carta, o 9 de espadas, fala exatamente sobre isso, sobre os nossos medos, nossos pesadelos, nossa angústia, nossos temores, nossa aflição, nossas preocupações em todos os sentidos. Vamos pensar que 9 de espadas é uma carta do naipe de espadas que corresponde ao elemento ar, ou seja, a tudo aquilo que é mental ou racional, ou mesmo irracional às vezes. Vocês já ouviram falar de síndrome de pânico? Pois é, eu posso até dar um depoimento sobre isso. Sofri anos da minha vida, muitos, quase 20 anos com síndrome de pânico. Síndrome de pânico é a coisa mais irracional que eu conheço, porque a gente se sente preso num pesadelo. Você sabe que aquilo não é real, você sabe que aquilo não é verdadeiro, você sabe que você está vivendo dentro de uma ilusão. Você não sabe o momento que aquilo vai te acometer. E, no entanto, você passa a criar tantas outras preocupações, tantas outras fantasias, que aquele problema vai ficando imenso, insuportável. Chega aquele ponto que a gente diz assim, olha, eu não tolero mais, não aguento mais viver com isso, isso é demais para mim. E parece que tudo que você tenta, que você busca ajuda, acaba não funcionando. No meu caso foi assim. Conheço gente que tirou de letra muito rapidamente. Eu demorei muito tempo. O grande problema da gente demorar muito tempo para encontrar uma solução ou para resolver um problema como esse, que é uma doença, síndrome de pânico, é que essas imagens, esses medos, essas angústias, essas aflições se solidifiquem, se cristalizem e passem a fazer parte do seu dia a dia, né? Passe a fazer, cria um sentido psicótico dentro da vida. Isso é muito complicado. Mas o pânico não é só isso. O 9 de espadas, ele não fala só disso. O 9 de espadas fala para a gente como que a gente vai resolver, por exemplo,
a conta da luz, o pagamento da conta da luz que está atrasado quando a gente não tem dinheiro nenhum naquele momento? Como é que a gente vai resolver uma situação de aflição, por exemplo, os filhos que saem para uma balada e a gente começa a pensar o pior que pode acontecer nessa noite, nessa balada? Como é que a gente pode ficar calmo, tranquilo, quando a gente começa a se martirizar por deixar de ter feito uma coisa, por ter se esquecido muitas vezes de um compromisso, e aquilo fica, meu Deus, como é que eu fui esquecer? A pessoa vai interpretar mal isso, eu vou cair no conceito. Quantas pessoas que por motivos profissionais ou não, elas precisam falar em público, subir numa tribuna, ir até um microfone, dar uma explicação, falar alguma coisa, e aquele público apavora. A sensação que você tem é que você vai afundar, que você não vai conseguir chegar até ali. Existem atores que de um dia para o outro, num momento qualquer, não conseguem entrar em cena. Não conseguem entrar em cena. Isso é uma crise de pânico que a pessoa sofre. Essa é o que fala essa carta. 9 de espadas. Ela fala dos nossos medos, das nossas angústias. E como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente precisa conversar a respeito disso, né? Existem amigos, existem parentes, existem familiares e existem profissionais especializados, psicólogos, psicoterapeutas. Existe o tratamento para esse tipo de coisa quando ele é persistente, contínuo. Ninguém vai procurar, eu acredito que um tratamento porque ficou uma noite insone, teve pesadelo numa noite. Não, não vai. Pode ficar chateado, pode ficar preocupado, né? Mas não vai exatamente, eu acredito que já correndo em busca disso. Mas quando isso é recorrente, quando isso acontece com frequência, é o que se deve fazer. Exatamente para que o problema não aumente. E isso vai ser feito de que forma? Muito provavelmente num mergulho seu, buscar a origem desse trauma, a origem desse problema. É um problema fácil de ser solucionado? É um problema só de confiança, de falta de fé, de sentido de menor valia? Puxa, eu tenho tantos defeitos, se eu for lá falar em público, as pessoas vão ver todos os meus defeitos de uma vez só, né? Isso daí é um sentimento de menor valia, que você pode recuperar isso. Não, sou uma pessoa como outra qualquer, com qualidades, defeitos. Se eu não sou exatamente como aquele grande orador, se eu não sou exatamente como aquele grande professor, se eu não sou exatamente como aquela pessoa que tem o dom da palavra, né, que tem uma presença carismática, eu também estou fazendo o meu papel. Eu também vou ter uma audiência para mim mesmo, né? Para as pessoas que vão se identificar exatamente, até às vezes, com os meus próprios defeitos, entre aspas, né? Ou pequenas qualidades, entre aspas. 9 de espadas, uma das cartas mais temidas quando aparece no tarô, exatamente porque ela fala desse tipo de sofrimento. Isso chama-se crueldade mental. E crueldade mental é bullying. Sabe? Crueldade mental é o que a gente se faz, a gente se martiriza, mas crueldade mental é o que os outros fazem na gente, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, desvalorizando as pessoas, criando nelas uma profunda insegurança, despindo as pessoas de todas as suas possibilidades de autoproteção, expondo-as, deixando-as tímidas em relação à própria vida. Vamos combater isso com ânimo, com fé, com coragem,
sabendo que a gente pode e é capaz. Dá trabalho? Dá trabalho. É uma carta de ação? É uma carta de ação. A gente precisa se movimentar, a gente precisa ir à luta para corrigir isso. Mas a gente consegue. Obrigado pela companhia, por ter vocês aqui comigo.